Agora eu vou falar, então, lembra da minha sequência? Agora eu vou falar de desempenho. Entenda o seguinte, o Brasil, o Brasil vive todos os problemas a um só tempo. O Brasil tem todos os problemas a um só tempo. Nós temos problema de acesso, nós temos problema de fluxo, nós temos problema de desempenho, nós temos problema de equidade, nós temos problema de custo. É o tempo que nós vamos viver. O que não dá, então, aí é para a gente enfatizar uma coisa desprezando o outro. Os problemas existem. Agora, eu não vou fugir de um problema de desempenho, mas eu também não posso dizer que um resultado obtido no acesso, ele não precisa ser... Não, olha, que bom, as pessoas estão tendo acesso. Né? Mas o SAEB foi uma grande mudança. O que o SAEB faz? Infelizmente, o SAEB chama avaliação. O SAEB não é avaliação, o SAEB é monitoramento. Qual que é a diferença? A avaliação implica em reflexão. O SAEB é uma medida. Ele põe à disposição resultados, é a palavrinha difícil, né? Resultados em leitura, não é língua portuguesa, isso é complicado, mas é o que temos, leitura e matemática. Então, você passou a ter, a partir de 95, a gente tem que dizer, porque o SAEB começou em 90, a partir de 93, o que ocorreu na realidade foi que em 95 nós passamos a ter um sistema que ele é comparável, ou seja, eu sei o que está acontecendo hoje na mesma escala do que eu devia que estava acontecendo anteriormente. Então, deixa eu fazer um pequeno resumo, eu volto nisso, do SAEB. Então, o que o SAEB tem de fantástico? Ele tem uma escala e ela é única para as diferentes séries. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma maneira única de medir leitura. Não é tão complicado assim, não. Para as diferentes séries. Depois, os alunos de 0 a 500, eu sei que isso não é uma coisa tão intuitiva, e vocês vão guardar isso. Eu sublinharia muito aproximadamente. Aproximadamente 20 pontos significa um ano. Grosso modo, é claro que isso vai ter nuances, mas guarda isso que isso vai ajudar muito. Hoje a reportagem da Folha está dizendo o Acre mudou 13 pontos. O que é 13 pontos? Mais ou menos metade de 20. É mais ou menos meio ano. Tá? A diferença da escola pública para a escola privada, considerando níveis socioeconômicos, é 20 pontos. Né? O resto é socioeconômico. Quer dizer, nós temos um ano a mais que pode ser atribuído à gestão, a outras coisas. Eu vou falar disso. Mas o que é importante, então, você ter claro? Olha, agora eu tenho uma maneira de medir. Por que medir é importante em educação? Só porque você está trabalhando com sistemas. Medir não é importante lá na escola. Todo aluno ele tem direito de ser avaliado pelo professor dele, que deve conhecê-lo, que vai avaliá-lo observando. Agora, são milhões de alunos em cada estado, em cada cidade, são milhares. Então, aí é uma questão, é uma exigência da democracia. Todos são iguais. Então, se todos são iguais, eu preciso saber o desempenho de cada um. E o que eu faço? Eu mudo o patamar. Então, eu vou subir. Eu fico mais superficial. Toda medida educacional, ela é mais tosca, mas ela vai cobrir todo mundo. Que ela não pode ser viciada. Ela me sugerir que quem eu estou dizendo que sabe ler, não sabe ler. Tá? Então, o SAEB é isso. É aquela visão que a gente faz mais alta. Né? É a visão mais de um avião. Mas ela não é viciada. E isso mudou muito o patamar da discussão. Tá? No sentido de que a gente passou a ter informações de boa qualidade. E eu preciso, então, ficar um pouquinho aqui, porque isso faz parte da discussão que está acontecendo. Eu vou voltar nessa tabela, mas aqui eu tenho a 4ª série do ensino fundamental, eu tenho o SAEB de 2003 em matemática. Tá? Então, eu tenho esses pontos na escala, 150, 175 e continuo. Eu estou dizendo que as estaduais, elas têm 73, arredondando, por cento acima de 150. 50% acima de 175 e assim vai embora. Essa é uma apresentação típica, aqui está o total do Brasil. Qual é o problema aqui? Você não sabe o que é bom e o que é ruim. Tá? Então é muito importante, o que eu falava com o Fernando, que vai acontecer agora
uma grande mudança no Brasil. Porque o Todos pela Educação, o compromisso, ele está chegando e dizendo, olha, na matemática, desculpe, eu me perdi, eu falei quarta série, né? Matemática da quarta série. Matemática, quarta série é 225. Vamos entender um pouquinho as metas. Compromisso Todos pela Educação, reúne, tem o comitê técnico e ele decide o seguinte, a 225 é o ponto que nós queremos definir, eu uso a palavra proficiente, né? Outros vão usar a palavra adequado, outros vão usar a palavra satisfatório. Quer dizer, mas basicamente eu estou dizendo, na quarta série, 225. Não é que seja o mínimo, eu vou ter que elaborar isso, mas eu quero grande parte das crianças acima de 225. Tá? Então vamos voltar na tabela para ver o que está acontecendo. Olha lá o 225. Quantos nas estaduais? 14, 9, nas particulares 49, nas federais 61. O Fernando quer 70. Todos pela Educação. Ele quer 70% acima de 225. De onde saiu o 225? Bem, saiu no fundo de um consenso. Mas a escala, ela tem interpretação. Não dá tempo, mas eu quando falo sobre isso, eu costumo julgar itens que caracterizam. Por exemplo, 225 em leitura, aliás, um pouquinho menos do que 225, é a criança ler e entender um poema do Manel Bandeira que fala sobre a pessoa tendo achado, ela estava comendo e umas coisas que eram restos de comida e de repente ele fala, olha que coisa impressionante, isso é uma pessoa humana que está ali. É um poeminha do Manel Bandeira. Quer dizer, cada ponto na escala ele é interpretado. A criança sabe fazer uma coisa e isso a gente sabe que está acontecendo. Tem vários movimentos acontecendo nesse sentido de interpretação da escala. Por exemplo, aqui em São Paulo tem o grupo SEMPEC, que é uma ONG conhecida, está trabalhando numa cartilha para explicar melhor. No site, também lá do INEP, tem itens, quer dizer, você pega os pontos e você traduz isso em itens. Mas vamos lá. Então, o que eu queria? Essa é igual o meu taxa líquida lá, que eu falei anteriormente. Esses números, eles são muito importantes. Por quê? O que acontecia antes do Todos pela Educação? Não, eu sou a favor da avaliação. Mas na hora de divulgar, o que você vai fazer? Você vai mudar o valor e mudar o adjetivo. O que aconteceu? Você fala, tantos por cento estão acima do adequado. Como a maioria de vocês não tem nenhuma curiosidade ou preparação, que adequado é esse? Aí você fala, no estado de Minas, 73% estão acima do adequado. Mas vamos imaginar que o secretário puxou o adequado para baixo. Gente, no mesmo ano, uma mesma empresa fez avaliação em 2 estados do Brasil diferentes. Num estado o adequado era um valor, no outro estado era outro valor. Mas por quê? Porque não existia uma demanda organizada da sociedade, que é o que o Todos da Educação está fazendo, e que eu espero que vocês aprendam a fazer essa pergunta. Escuta, você está cortando onde? O legal é o seguinte, olha, desempenho é importante, nós temos uma medida de desempenho, que é uma medida nacional, e nós temos expectativas que estão definidas de uma forma razoável para essas medidas. Então a gente pode estabelecer metas, a gente pode saber onde quer. Tá? De onde saíram esses números? A ideia é a seguinte, o Brasil participou do PISA, que é uma comparação internacional. Então nós fizemos o seguinte exercício. Se o aluno típico do PISA, da OECD, fizesse o nosso SAEB, ele estaria onde? Então esses números, eles têm o potencial. Perceba que eu estou parando um pouquinho aqui. Se há uma coisa importante para vocês saberem, é terem esses pontos marcados. Entende? E, infelizmente, nós estamos muito longe deles, né? Pegue só esse, 225. Eu estou ainda só com 15%. Fernando quer 70%. Isso é uma mudança violenta. É claro que ele falou até o ano de 2022. Nós, portanto, ainda temos 15 anos, né?